Olá, podcasters! Sejam bem-vindos ao episódio 8 da temporada 2024 do podcast Empreende Verde. Meu nome é Fabiola Pesce e o podcast Empreende Verde é transmitido toda terça-feira às 19 horas e 19 minutos via live no perfil do Instagram Empreende Verde e depois fica disponível no Spotify. O foco desse podcast é fortalecer o ecossistema de negócios sustentáveis, trazendo histórias reais de negócios sustentáveis que atuam no Brasil. Quero lembrar que o podcast Empreende Verde é mais uma das ferramentas do movimento Empreende Verde, junto com o canal do YouTube Empreende Verde, o blog Empreende Verde e o Instagram Empreende Verde, onde você consegue ter contato direto com todos os personagens da rede Empreende Verde. Esse movimento ainda conta com dois tipos de comunidade. Uma comunidade gratuita, cujo link está no bio do podcast Empreende Verde, e você entra, apresenta a sua iniciativa e interage diretamente com todos os donos de negócios sustentáveis que já estão por lá. E a outra comunidade paga, onde os integrantes têm acesso a uma plataforma de conteúdos, todos desenvolvidos para o fortalecimento de negócios sustentáveis, com ênfase na estruturação de um processo de vendas de alta conversão. Para reforçar essa mensagem, esse podcast foi criado com o objetivo de mostrar os bastidores de negócios sustentáveis e o que tem dado certo, e por isso, desde o início, nós trouxemos 8 episódios. O de hoje é o 8º. Então eu vou descrever para vocês, porque estamos no primeiro episódio de 2024, quais foram os episódios passados para você conseguir perceber a diversidade do que a gente está trazendo por aqui. Então no episódio 1 nós tivemos o Brick dos Desapegos, onde a Natália Guasso, uma única pessoa, articula centenas de brechós em Porto Alegre e ela acabou criando uma rede de apoio mútuo. Aí no episódio 2, eu trouxe a Fernanda da Make You Better, que é uma menina que deixou uma empresa com 50 funcionários, deixou a Corrida dos Ratos em São Paulo para vender canga em João Pessoa. Imagina como é que é essa transição. Aí, no episódio... inclusive a Fernanda, eu quero dizer com muito orgulho que ela foi uma das primeiras adeptas do método Sustente-se. E o método Sustente-se é o passo a passo que eu criei para que donos de negócios sustentáveis possam despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. Porque não adianta nada, e vocês vão ver, esse podcast reforça muito esse conceito de que não adianta nada você ter um ecoproduto maravilhoso se você não consegue vender ele. Se você não consegue vender um ecoproduto que está ali estocado na prateleira, você não amplia a sustentabilidade no mundo, você fica frustrado, você deixa de levar sua mensagem. Então, o podcast ele vem para mostrar bem esses bastidores. E o método Sustente-se é esse passo a passo que te ajuda a despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto ou pelo ecoserviço que você tem para oferecer. E é o exemplo vivo, a Fernanda da Make You Better, de como se criar ofertas que pensam em como melhorar a vida do seu cliente e ao mesmo tempo maximizar o seu faturamento. Aí, no episódio 3, eu trouxe a Itiana Passetti, que é uma biodesigner. Hoje ela tem uma ecomarca chamada Revoada e tá de vento em popa com uma outra iniciativa de imersões de sutilização do ser que se chama Uma. Esse é um super case que encontrou seu lugar ao sol e também contou, como é que uma biodesigner encontra a maneira de monetizar suas ideias. Aí no episódio 4 veio o Max da Mercado Mínimo, e daí eu lamento informar que, o Max foi um econegócio que fechou no final de 2023, e é exatamente para evitar que coisas como essa aconteçam que a gente está trazendo as práticas aqui para esse podcast. Então, e ali no Max foi falta de estratégia, não prosperou. Aí no episódio 5 eu trouxe a Fabiana da Pacoa Eco, que é uma iniciativa que colhe a folha de banana, processa, tece, usa a fibra de banana para produção de calçados. E essa iniciativa dela, que está nesse estágio inicial, ainda está produzindo só 5, tendo a capacidade produtiva de 5 calçados por dia. Então, é um projeto que está ainda em prospecção e que ela contou exatamente o que está acontecendo nos bastidores para ela levar o seu negócio para mais pessoas. Aí no episódio 6, a gente mudou um pouco o tom da conversa e eu trouxe para cá o ex-diretor da Gapan, o Francisco Milanês, e ele trouxe os bastidores e as histórias de como que aqui no quintal do Rio Grande do Sul nasceu um movimento ambientalista tão forte
que deu origem a ONGs como Greenpeace, WWF, e mostrou, né, como é que essas coisas se conectaram de uma maneira inacreditável, né? Então, foi muito interessante uma aula de como que sustentabilidade se espalhou pelo mundo. Aí no episódio 7 eu fiz questão de trazer um negócio bem pé no chão, que foi o Felipe da Banana Verde, que é uma iniciativa que tem 10 anos e que mostrou como que ele foi progredindo em cima de conquistas anteriores. Ele não dava um novo passo sem ter firmado bem o primeiro. Então, a gente vai vendo diferentes estágios, diferentes tamanhos de iniciativas sustentáveis através dessa diversidade que eu tô querendo trazer para o podcast. E hoje, no episódio de hoje, nós temos o Rafael, da Quinta da Estância. E a Quinta da Estância, eu quero introduzir dizendo que ele reuniu 3 características que são muito desafiadoras para um negócio. Então, começa sendo um negócio familiar, por ser rural e decidir que vai trazer outras formas de produto, que não é uma exploração extensiva, então se monetiza de maneiras alternativas e que decidiu ser calcado em sustentabilidade como base no seu negócio. E ele vai nos contar hoje como que ele faz tudo isso. E eu quero lembrar que no próximo episódio eu vou trazer o Marçal, da Quimea, que é a maior consultoria ambiental do Brasil na presente data. E ele vai mostrar como que ele está fazendo esse raciocínio de estar desenvolvendo franquias, inclusive está buscando franqueadores. Então, ele já tem um modelo de negócio facilitado e operando. Então, o que eu estou trazendo aqui, né? Eu costumo dizer para os meus mentorados que seja apaixonado pela sua solução e não pela sua oferta. Então, dentro dessa diversidade, eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender o que isso significa. Talvez você consiga, inclusive, perceber que ter um ecoproduto incrível não é suficiente. É necessário ter estratégia, pensar para quem vai vender, como vai ser relevante ao longo do tempo. Tudo isso é necessário para você ter um econegócio próspero que fica nesse mercado por um longo prazo. Então, a grande pergunta é aqui, que, né, eu quero fazer para você você sabe o que faz uma pessoa completamente desconhecida olhar para o seu econegócio e dizer, eu quero esse troço aí, eu quero comprar de você? Então, é dentro disso, né? Essa é uma ação crucial para a saúde do seu econegócio. E vendas, gente, é oxigênio para uma iniciativa comercial. Então, se você precisa aprender a trazer novas pessoas que nunca te viram antes a serem possíveis consumidores das suas eco-ofertas, ter uma mínima ideia de como a sua ecomarca ativa esse processo, pode ficar tranquilo, porque esse perfil aqui é todo sobre isso. É como uma estratégia. E como estratégia não é uma ciência exata, eu faço questão de reunir econegócios de todos os tamanhos e trazer aqui para o podcast para falar sobre os bastidores deste mundo de negócios sustentáveis. Então, vamos para o episódio de hoje, onde eu quero mostrar que propósito também paga as contas, e quero chamar o Rafa, da Quinta da Estância, para apresentar o negócio dele. Rafinha, você está aí? Pedidos para participar, Quinta da Estância. Deixa eu tentar chamar aqui. Recebeu meu convite, Rafa? Ativou o vídeo. Seja muito bem-vindo, Rafael. Olá, Fábio, tudo bem? Um grande prazer estar participando com vocês. Obrigado pelo convite. Para nós é uma satisfação estar compartilhando um pouquinho da nossa trajetória. Ai, que legal, Rafa. Quero dizer, né, primeiro um 2024 maravilhoso para todos nós. Estou muito orgulhosa de te ter aqui, né, num dia em que também vocês tiveram novidades, que a gente vai contar tudo aqui nos bastidores. Eu acho que a gente poderia, Rafa, porque talvez, né, a gente tenha uma audiência complementar, começar o episódio antes de contar essas conquistas, que é uma coisa para a gente compartilhar, trazer um pouco do contexto do que é o Quinta da Estância e, né, e dos derivativos que vieram a partir desse negócio. Vamos começar por aí? Claro, Fábio, com certeza. Bom, a Quinta da Estância ela nasceu de um sonho da minha mãe, né? Minha mãe, Sônia,
Meu pai e minha mãe são da região de Passo Fundo, tá? Voltando lá para trás, para as raízes da família. Eles viveram sempre em contato muito próximos com o ambiente natural, sempre curtiram muito esse ambiente. Vieram para Porto Alegre para continuar os estudos. Meu pai, economista, minha mãe, professora de francês e português. Ela dava aula no estado do Rio Grande do Sul, professora de escola pública. E eles se conheceram em Porto Alegre, não se conheceram em Passo Fundo. Se casaram e tinha uma combinação entre eles. Quando a gente tiver o primeiro filho, a gente vai comprar uma área rural e vamos criar essa gurizada como a gente foi criado lá em Passo Fundo, com o pé na terra, com o pé no chão, junto à natureza. Né? Eles demoraram para ter filhos. Meu pai trabalhou no Grupo Crefsul, Grupo Gerdau, morou um tempo em São Paulo junto com a minha mãe, voltaram para o Rio Grande do Sul. E em 78, minha mãe ficou grávida do meu irmão mais velho, do Lucas. E a partir dali, meu pai saiu atrás de realizar esse sonho deles, de estar viabilizando uma área rural, né, para adquirir uma área rural. Ele não tinha dinheiro na época, e isso é bem interessante, né, porque dinheiro nunca foi dificuldade para começar um empreendimento, ainda mais para o empreendedor brasileiro. Né? Então tem que ter muita criatividade, planejamento, sonho, mas também os pés no chão. E ele foi atrás, então, como ele não tinha dinheiro para comprar, ele foi atrás de amigos que eles tinham que estavam querendo vender áreas. Né? E tinha uma área específica em Viamão, de cerca de 15 hectares, que tinha um grande amigo dele que queria fazer a venda dessa parcela da terra que ele tinha. E meu pai foi negociar com esse amigo. Na época, meu pai ofereceu de comprar uma parcela menor e depois comprar posteriormente o restante. Esse amigo foi meio irredutível. Assim. Ele falou, ou vendo tudo ou não vendo nada. E meu pai, ao invés de desistir do sonho, foi atrás de primos da minha mãe para comprar em conjunto a área. Então, um primo comprou 6 hectares, o outro primo comprou 3, o outro primo comprou 2, e meu pai e minha mãe compraram 1,5. Eram os mais interessados pela área e acabaram adquirindo a menor parcela de terra por uma questão econômica momentânea. Nós nos mudamos para cá quando eu nasci, em 81, e minha mãe dava aula no Instituto de Educação em Porto Alegre, que era uma escola referência em termos de novas técnicas educativas. Ela era, como eu comentei, professora de português e francês, só que ao invés de ela ficar no quadro negro, como tradicionalmente as professoras naquela época faziam, gramática, aquela coisa bem formal e chata, ela ia para a Redenção, que é um parque que fica do lado dessa escola do Instituto de Educação de Porto Alegre. A Redenção é um dos maiores parques de Porto Alegre. E ela ia dar aula no parque, para trabalhar a criatividade dos alunos, para conectar eles um pouquinho mais com a natureza. E ela começou a perceber que aquela experiência ali mudava um pouquinho o comportamento daqueles alunos. E ela quis ir mais fundo, ela começou a trazer os alunos gratuitamente para visitar o nosso sítio. Era o sítio da professora Sônia, não era a Quinta da Estância, né? E de forma gratuita ela trazia os alunos dela para vivenciar as coisas que ela nos oferecia. Em 1992, ela parou para pensar, que é que eu estou beneficiando hoje com essas experiências que eu acredito que são transformadoras. Ela percebeu que ela estava beneficiando basicamente nós, os filhos, e os seus alunos. Ela pensou, eu posso ampliar para que mais gente tenha acesso a isso? Isso realmente tem relevância no mercado hoje, essa transformação? Já existia ali uma dissociação, né, do ambiente rural do ambiente urbano. Então já estava sendo criado um abismo entre os dois ambientes. E isso era muito importante em uma ponte que reconectasse esses ambientes. Então a minha mãe, com uma máquina de escrever e um sonho na cabeça, datilografou um projeto em 1992, que foi a Quinta da Estância, e visitou cerca de 12 escolas da região metropolitana de Porto Alegre. No primeiro ano, nós já recebemos 15 escolas, então recebemos mais escolas que ela tinha visitado, em função do boca a boca dos professores. Nós tivemos no primeiro ano cerca de 1.500 visitantes, já na Quinta da Estância. Na época, nós tínhamos 2 monitores. Monitores eram quem atendiam os grupos da fazenda, como professores da fazenda. Os 2 monitores eram minha tia, Elaine, e minha mãe, Sônia. Meu pai assava o galeto para os grupos. Então começou uma coisa super familiar e pequena. Né? Automaticamente, a gente começou num ambiente fértil para trabalhar essa questão de que lá atrás era responsabilidade social, ecologia na época. Em 1992, vocês vão se lembrar, teve a Eco 92. Vocês que são da minha idade, né? A galera jovem não vai se lembrar disso. Em 1992, a gente teve um grande encontro das Nações Unidas que ocorreu no Rio de Janeiro. Foi o segundo encontro da ONU. Em 72 foi o primeiro, em Estocolmo, onde basicamente a ONU reuniu cientistas e governantes. E de 72 a 92, a ONU percebeu o seguinte, olha, a gente não evoluiu nessa pauta. A gente não evoluiu praticamente nada, porque nós não envolvemos a sociedade civil.
E em 1992, na Eco 92, no Rio de Janeiro, eles envolveram a sociedade civil organizada, entidades de classe, e houve ali uma pulverização desses conceitos, que na época se falava de ecologia, hoje é ESG, então foi se trocando um pouquinho os conceitos, mas a essência era a mesma. E a gente nasceu, então, nesse terreno fértil, relacionado a um olhar diferente para os negócios, um olhar diferente para a tua relação do triple bottom line, né? Do tripé da sustentabilidade, do econômico, do social, do ambiental, hoje, né? Do ambiental, do social e da governança na área de ESG, né? Então a gente nasceu nesse ambiente diferente. Então todas as práticas que a Quinta da Estância foi realizando ao longo dos anos, a gente foi realizando com esse olhar. Sempre pensando, olha, a gente está tendo um tripé equalizado, porque um tripé, se ele tem um pé maior que o outro, ele cai. Não interessa se é o pé econômico, não interessa se é o pé social ou se é o pé ambiental. Ele vai cair com certeza, ele não vai ficar de pé. Ou ele não é um tripé. Então, automaticamente, a gente sempre analisou os projetos da Quinta da Estância sobre essa ótica. E a gente foi criando projetos ao longo do tempo. A Quinta da Estância, ela nasceu, então, com os dois monitores, minha mãe e minha tia, poucos hectares de área, meu pai assando galeto, e a gente foi crescendo. Hoje a fazenda é a maior fazenda de turismo educacional e de eventos corporativos do Brasil. A gente trabalha aí com cerca de 80 mil visitantes por ano. A gente atende hoje o âmbito de todo o Rio Grande do Sul, clientes de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Uruguai, Argentina, Chile. Nós temos atendimento em inglês, francês, espanhol para grupos de fora do Brasil. A gente saiu de 2 monitores para mais de 80 monitores, todos com formação acadêmica, muitos com mestrado e doutorado nas suas áreas. Então a gente é realmente uma ferramenta na área educacional. Nós somos uma extensão da sala de aula na prática. É isso que a Quinta da Estância é na educação. Uma parceira do professor, da escola e do aluno na concretização do conhecimento. Ou seja, o aluno tem a teoria em sala de aula e vem desenvolver atividades práticas na fazenda. E não pensem que é só coisinhas de fazenda, tipo, horta, ordenha. Não, não é só isso. Isso também tem, mas não é só isso. A gente trabalha química, física, matemática, imersão em línguas. Tudo que tu possa imaginar dentro das 4 áreas do conhecimento, ciências humanas, ciências naturais, matemática e linguagens, que são as 4 áreas da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que gera a grade de toda a educação do Brasil, tanto a educação básica quanto a educação superior. A Quinta da Estância atende desde crianças com 2 anos de idade, crianças de educação infantil que estão entrando, ainda estão se alfabetizando, ainda estão aprendendo a falar, até grupos de universidades nessa área educacional. Além disso, a gente também expandiu muito o nosso público, de acordo com os perfis que nós tínhamos competência para atender. Então, a gente teve, no início, uma demanda bem espontânea do público corporativo, já no 2º ano de fundação da Quinta da Estância. Os donos de empresa, as donas de empresa, viam que seus filhos estavam tendo vivências diferentes na fazenda. Elas falavam assim, olha, ligava para cá, olha só, eu queria levar a minha equipe de funcionários junto com os familiares para que eu proporcione essas mesmas vivências para as famílias dos meus colaboradores. Então a Quinta da Estância olhou ali e falou, opa, tem uma oportunidade de negócio. Então a gente criou todo um portfólio de trabalho corporativo, que vai desde eventos de confraternização, eventos de treinamento corporativo, que daí a gente tem uma equipe de monitores, consultores especializados em treinamento vivencial, então formados na SBDG, na Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupo. A gente cria treinamentos personalizados para empresas. Então, desde pequenas empresas familiares a multinacionais. Por exemplo, se pegar uma multinacional, Ambev, por exemplo. A nossa cliente há mais de 15 anos, a gente treina cerca de 3 mil pessoas por ano só da Ambev. Então, tem diferentes tipos de perfis de público sendo atendidos, né? E dentro desse perfil de treinamento, a gente trabalha muito a questão comportamental, trabalhando questões como superação de desafios, resiliência, cooperação, trabalho em equipe, desenvolvimento de liderança, compliance, e tantas outras questões bem focadas na questão interna, assim, da pessoa em termos de posicionamento, né, de comportamento. Além do público corporativo e educacional, a Quinta da Estância também abriu para outros públicos. Público, por exemplo, de terceira idade. A gente criou um público, uma programação que a gente chama de Feliz Idade, que é uma programação de atividades específicas para a terceira idade, focando numa vivência, lembrando o passado. Então, aquela questão toda de contato com a natureza, que era muito comum antigamente, que hoje já é muito mais distante para a família dessas pessoas de terceira idade. Então, a gente abriu todo um portfólio de serviços em cima disso.
E a gente foi abrindo novos portfólios ao longo do tempo. Hoje a Quinta da Estância também tem atividades para famílias. Nós não tínhamos anteriormente atividades para famílias, nós tínhamos atividades para grupos mínimos de 12 pagantes, porque era um ponto de equilíbrio que a Quinta da Estância trabalhava. E nós nunca tivemos interesse em trabalhar com o público em geral, assim, tipo fazenda aberta ao público. Nós nunca fomos abertos ao público, né? E durante a pandemia, a gente observou ali uma nova oportunidade de mercado e a gente abriu essa visitação para famílias em datas específicas. E foi um estrondoso sucesso. Simplesmente tivemos uma demanda gigantesca e o melhor do que a demanda gigantesca é o feedback positivo, extremamente positivo, tanto em redes sociais quanto em avaliações. Se tu entrar na avaliação do Google, por exemplo, tu pode ver avaliações de centenas de milhares de pessoas que visitam a Quinta da Estância e que a gente tem uma nota extremamente positiva ali, exatamente por causa desse cuidado de atender ao público de acordo com o seu perfil. Então não é o que eu quero fazer com aquele público, e sim o que aquele público quer fazer dentro do meu ambiente, desde que respeite, claro, os valores empresariais que a gente prega. Então a gente começou esse trabalho lá atrás, sempre com um olhar de iniciativas vinculadas à sustentabilidade também. Vou comentar algumas das iniciativas só para o público conseguir visualizar, digamos assim. Por exemplo, em 1996 a gente fundou o primeiro criadouro conservacionista do Brasil. Foi um projeto da Quinta da Estância, fundado pelo meu pai, o Lucídio, esse criadouro conservacionista, onde a gente recebe animais envolvidos com tráfico de animais silvestres, via Polícia Federal, IBAMA, Brigada Ambiental, e Secretaria Estadual de Meio Ambiente. A gente recupera esses animais envolvidos com tráfico de animais silvestres. Para o pessoal ter uma ideia do impacto relacionado ao tráfico de animais silvestres, ela é a terceira atividade ilícita do planeta. Ela só perde para tráfico de drogas e de armas. Tá? Qual é a população hoje do Rio Grande do Sul, Fábio? Tem ideia, mais ou menos? Não sei, mas posso pesquisar fácil aqui. Acho que deve ser cerca de 11 milhões de habitantes, tá? No último censo, cerca de 11 a 12 milhões de habitantes. Você sabe quantos milhões de animais silvestres saem das matas brasileiras todos os anos para alimentar o tráfico de animais silvestres? Quantos são? Você chegou? Não faço ideia. São 36 milhões de animais por ano. 3 vezes a população do Rio Grande do Sul saem animais para alimentar o tráfico de animais silvestres, segundo a Rede Renctas, que é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Não é um dado do Rafael, é um dado da Rede Renctas. Então a Quinta da Estância identificou isso como uma oportunidade também. déficit, né, na realidade de serviço público. A gente investiu, porque a gente não recebe uma verba pública para isso. Sim. Tudo é financiado pela Estância. A gente não recebe uma grama de ração ou um subsídio de imposto, por exemplo, ou uma redução de imposto desse projeto, que seria um projeto público. Né? Mas o mais legal é que todo mundo que está nos enxergando aí e que já visitou a Quinta da Estância, estou vendo ali alguns comentários de galera que já veio aqui. Eu tô vendo também. Parabéns, tá maravilhoso, pessoal, aqui só te elogiando. Todo mundo que já veio aqui, vocês que já vieram aqui, vocês contribuíram para esse projeto, porque ele é financiado pelas visitas. Então, esse projeto de recuperação de animais silvestres, a gente já recuperou mais de 8 mil animais envolvidos com tráfico de animais silvestres. O índice normal de recuperação de uma unidade de recepção de animais silvestres, ele varia de 40% a 50%, tá? A média. Então, tu imagina, de cada 100 animais que chegam numa unidade de recuperação, eles chegam tão debilitados, tão maltratados pelo tráfico de animais, que 60 de 100 morrem na unidade. Fora o que morreu no transporte, fora o que morreu antes de chegar na unidade de recuperação. O nosso índice de recuperação da Quinta da Estância é um dos mais altos do Brasil. O nosso índice de recuperação, ao invés de ser a média do Brasil de 40%, o nosso índice de recuperação é de 98%. Ou seja, 100 animais, 2 morrem na Quinta da Estância em função do cuidado que nós temos. Então a gente tem viveiros adaptados, alimentação balanceada, tratamento veterinários super especializados, ambientes muito diferenciados para os animais terem a sua recuperação, com água corrente, laguinhos, porque assim tem espécies de pássaros, por exemplo, que só tomam banho em água corrente. Se não tem água corrente, o bicho estressa, ele não toma banho. Então a gente coloca árvores dentro dos recintos. Então são várias estratégias que a gente usa para ter esse índice tão diferente do índice normal da média, né, de recuperação. E a gente trabalha com turismo, tu vê, os visitantes estão ali, né, circulando em meio aos animais. As pessoas poderiam falar, não, mas isso estressa os animais. Tu vê, a gente tem um índice de recuperação muito maior do que qualquer outro lugar, né, mesmo que não recebem visitação. Só que o mais legal de receber visitação
é que nosso objetivo com isso não é viver uma bolha de sustentabilidade, uma ilha de sustentabilidade, e sim pulverizar essa questão. Então é educar as pessoas. A gente recebe milhares de pessoas todos os anos e a gente trabalha educação ambiental para sensibilizar essas pessoas para não adquirirem animais de forma ilegal, não terem ações relacionadas ao tráfico de animais silvestres. A gente sabe que a pessoa que entra nessa onda, ela não entra por maldade. Ela vê o animal lá sendo comercializado, o animal está maltratado. Possivelmente, se aquela pessoa não comprar aquele animal vai morrer ali. E essa pessoa pensa, eu vou salvar a vida desse animal. E ela, de fato, salva a vida daquele indivíduo, daquele animalzinho ali, ela vai salvar a vida, vai levar para sua casa e ele vai sobreviver. Mas imagina no olhar do traficante. Aquele traficante, vamos dizer que ele tinha sido a primeira vez que ele tinha pego um animal silvestre no ninho da família, do animalzinho, foi lá e pegou o papagaio, o filhotinho. Chegou uma família, olhou e falou, bah, que pena, ele vai morrer, eu vou comprar esse papagaio. Esse cara vai vender, o que ele vai dizer? Bah, eu vendi em um dia esse papagaio, a próxima vez eu vou buscar 5. Daí ele pega 5 papagaios, daí ele vai 5 famílias de boa índole que vão comprar e vão salvar aqueles animais. Na volta ele vai pegar 30, vai pegar 50, vai pegar 100 animais. Então, se tu vê um cara comercializando um animal silvestre, denuncie. Porque ele vai ser identificado, aquele animal vai ser encaminhado para um local de recepção e aquele animal vai ser salvo sem que outros sejam pegos e comercializados e entrados nesse ciclo, né, da maldade do tráfico de animais silvestres. Então, isso é uma iniciativa. Depois a gente criou a unidade biológica de tratamento de água. Nós desenvolvemos parcerias com comunidades tradicionais aqui da região. Nós estamos localizados no município de Viamão. Nós estamos a 28 quilômetros de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Então, região metropolitana. E nós temos muitas comunidades tradicionais, muitas comunidades, inclusive indígenas aqui na região, Libiás, Guaranis. E a gente percebeu que, como a gente tinha essa questão educacional muito forte, a gente percebeu que as escolas, no mês de abril, que é o Dia da Cultura Indígena, e também uma data de chegada dos europeus no Brasil, eram feitas atividades relacionadas a essa temática nas escolas muito caracterizadas, assim, que acabavam estereotipando o índio, né? Ou seja, a criança saía com cocar, fazendo com a boca, com arco e flecha, e aquela criança se tornava um adulto. E ele via o índio na Praça da Alfândega, que é uma praça central de Porto Alegre, onde há comunidades tradicionais fazendo a venda do seu artesanato, por exemplo. E ele vê aquele índio vestido como nós, com tênis, calça jeans, camisa, e aquela pessoa vai olhar e vai dizer, isso não é índio, o índio perdeu a sua cultura. E não é verdade. Não é porque eu não estou aqui com um caneco de chopp, comendo cuca com linguiça, que eu não tenho descendência alemã. A gente mantém a nossa descendência, a gente mantém a nossa história, porém, a gente se adapta à realidade que a gente vive. E é assim a cultura indígena. E daí a gente quis mostrar um pouco mais a fundo essa cultura. E minha mãe foi atrás das comunidades indígenas do município de Viamão. Nós tivemos muito estreito, uma parceria que nós temos até hoje. Então, de 98 até hoje, nós temos essa parceria com as comunidades tradicionais, de comunidades Libiás Guaranis, para criar um programa da valorização da cultura indígena na Quinta da Estância no mês de abril, para mostrar para os alunos, de fato, o que é a cultura indígena. Mostrar para os alunos, por exemplo, que o índio, até 6 anos, até 5 para 6 anos, ele só fala Guarani. Com 7 anos, o índio é bilíngue e fluente em 2 línguas. Quem de nós, com 7 anos, era bilíngue e fluente em 2 línguas, ou quem de nós é hoje bilíngue e fluente em 2 línguas? O índio com 7 anos já era. E ele fala 2 das 3 línguas oficiais do Brasil. Vocês sabiam que a gente tem 3 línguas oficiais? Nós temos o português, o guarani e a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Das 3, o índio fala 2. O português e o guarani. Então, a gente quer mostrar tudo isso. A gente quer mostrar que todo mundo tem um pouco de índio. A gente acha, não, eu não tenho descendência indígena. Todo mundo tem um pouco de índio. Eu tomo chimarrão todo dia de manhã. E o chimarrão, ele é uma herança guarani. Por que o chimarrão só existe no planeta inteiro, no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina e no Paraguai com o tererê? Por que será? É porque é exatamente a região onde viviam os índios guaranis, que conheceram a erva mate, começaram a cultivar a erva mate, viram uma fruta que não era comestível e fizeram a cuia. O porongo é uma fruta e ele não é comestível. Eles fizeram o corte do porongo, tiraram a polpa dessa fruta e fizeram a cuia de chimarrão, que até hoje é o melhor
ambiente térmico que a gente utiliza para tomar o chimarrão de todo dia. Então evoluímos tanto e utilizamos coisas naturais de sabedorias ancestrais que eram utilizadas tão antigamente. Então, tudo isso, a bomba de taquara era feita pelos índios, a taquapi. Se vocês forem no mercado público de Porto Alegre, na área central, nas bancas, onde tem ali as erva mates e tudo mais, ainda tem para vender a taquapi, que é a bombinha de taquara. Depois a gente criou a bomba de prata e ouro, que foi foi uma herança jesuíta. Os jesuítas viram os índios tomando e eles quiseram elitizar a bomba e fizeram a bomba ali de prata e ouro, utilizando coisas que os índios antes não utilizavam. Então tudo isso, aipim, batata doce, tantas coisas que a gente come são heranças indígenas. Brincadeiras que a gente brinca quando criança, sapata, pega-pega, tudo isso é brincadeira indígena. E o legal das brincadeiras indígenas, tu começa a estudar isso, são todas brincadeiras coletivas. Elas não são brincadeiras individuais, como a gente tanto tem no mundo hoje, né? Aqui as telas, as coisas que as crianças ficam uma do lado da outra sem se conversar, interagindo no mundo virtual, no máximo, e sem interagir de fato, socializando com os demais. Né? As brincadeiras indígenas são todas sociais. Então, isso foram coisas que a gente foi criando. Então, no mês de abril, a gente criou a valorização do programa indígena, da cultura indígena. Tem conversa com o cacique da aldeia, como é que era a vida antigamente, como é que é a vida hoje. Tem a apresentação de dança e música indígena. Por que é tão importante ter música e dança indígena numa aldeia? Quando a gente chegou nessa aldeia, eles não tinham mais grupo musical estruturado. Então, a minha mãe foi lá e comprou uns instrumentos para eles. E quais instrumentos os índios tocam? O pessoal acha que é só percussão, né? Não, eles tocam violino, por exemplo. Violão. Como assim violino? Sim, eles aprenderam com os jesuítas. Um instrumento erudito. E eles passaram ancestralmente de pai para filho, de avô para neto. Rafa, eu até queria pegar um gancho um pouco mais comercial contigo nesse podcast, para a gente manter um pouco dessa chama acesa, né? Porque a tua história é linda, e daí a gente vê toda essa costura que vem, que nem eu mesma como usuária, quando fui para Quinta da Estância, já fui como tia de criança, já fui como empresária fazer dinâmica de grupo. Já fui como colega de pós-graduação para conhecer na época, né, e entender melhor a iniciativa de vocês. Então, eu vejo que o próprio usuário, ele mescla na maneira como ele usa como ferramenta. Mas eu queria que tu trouxesse para nós um pouquinho, Rafa, né, dentro de toda essa genialidade que traz essa bagagem né, só dessa tua introdução de a gente ver a quantidade de informações que desmistifica e que, né, como que isso se transformou em um modelo de negócios? Onde que vocês começaram a prospectar os primeiros? Né? Porque o que chega aqui para mim? Chegam inúmeras pessoas que percebem que sustentabilidade é um caminho, que ele é um caminho que todas as profissões podem ser sustentáveis, então tem muita gente chegando com esse compromisso ético, fazendo as atividades de uma maneira totalmente fora da curva, assim como tu vem demonstrando, né? Nessa fala, e que ainda tem algumas iniciativas que eu sei que ainda não chegaram e que a gente quer resgatar aqui nesse diálogo, mas como no começo tinha uma ideia de monetizar, ou falou que tua mãe levava os alunos como só um convite, né? Como que começou essa monetização? Onde que vocês viram que isso ia dar certo? Em que momento você entendeu que aquilo podia expandir como oportunidade de negócio? Eu me lembro quando a gente se conheceu na pós, o registro que eu tinha é que vocês estavam ainda num desafio de transformar isso em um modelo de negócio lucrativo, isso é 12 anos atrás, né? Então, quer compartilhar um pouquinho com a gente esse olhar de em que momento toda essa... Porque tudo isso que você está contando são informações que todos nós temos a nosso... Né? Todos nós não, né? Mas é um olhar muito bem costurado, mas em que momento tudo isso se transforma numa oportunidade de trazer as pessoas, de ter esse arco narrativo, que a pessoa diz, nossa, mas eu quero conhecer esse troço aí. Nossa, mas eu, né, que eu costumo dizer que é quando o cliente pula da cadeira, alguém que nunca te viu e diz, nossa, eu preciso ir lá conhecer esse lugar.
Então, em que momento você transformou esse arco narrativo? Ou como é que começou essa história como negócio mesmo? A grande questão é que todos os momentos, eles são momentos de tu atrair o cliente. Então essa é a grande questão, não existe um momento marco, né? Minha mãe lá atrás, em 92, quando ela fundou a Quinta da Estância, ela já começou a monetizar. Então ela começou a trazer essas 15 escolas, esses 1.500 visitantes, pagando as visitas na Quinta da Estância. Deixa eu trazer o exemplo, por exemplo, do Programa dos Povos Indígenas. É uma iniciativa muito legal e tal, de valorização da cultura indígena. Vamos falar do econômico, então se o foco é o econômico. Por exemplo, no mês de abril, nós aumentamos em 400% o número de visitantes em função do Programa dos Povos Indígenas. E eu reduzo o meu valor de visitação para que os visitantes tragam doações para as comunidades. A gente já arrecadou mais de 50 toneladas de alimentos para as comunidades. Eu abro a fazenda para as comunidades fazerem a venda do artesanato durante todo o ano. A Fundação Dom Cabral fez até um estudo do impacto econômico dessa iniciativa. Cada família artesã dos índios, ele tem uma receita de cerca de 22 a 35 mil reais ano para cada família artesã, só com venda de artesanato na Quinta da Estância. Então, o que eu digo com relação a essa iniciativa econômica, por exemplo, é que o lucro liberta. Por exemplo, no caso das comunidades indígenas, eu tô dando, quando tu recebe uma doação, tu recebe 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de massa, e tu não escolhe o que tu quer. Quando a gente faz, por exemplo, a iniciativa da venda de artesanato, que os índios vendem lá 36 mil reais por ano aqui, só com o artesanato e o esforço deles, valorizando a cultura indígena também, porque o artesanato faz parte da cultura indígena, tu tens uma economia girando e uma independência econômica dessas comunidades. E com isso tu também tem uma questão do lucro, ou seja, o lucro liberta. E isso vem do público que visita vocês anualmente. A Quinta da Estância. Então, tu imagina, eu aumentei... E daí me diz uma coisa, e para vender, que leva esse público para dentro da Quinta da Estância, vocês têm uma equipe de vendas, por exemplo? Tá aqui. Então, então sou Não. eu a equipe. Mais 2 pessoas que trabalham comigo, que é o Márcio, que trabalha na parte educacional, e o Leonardo, que trabalha na parte corporativa. Então é isso que toca 90 mil visitantes, 80 mil visitantes por ano. Pura enxuta, ou seja, um trabalho familiar dedicado. Então, como é que a gente foi crescendo ao longo do tempo, né? A questão é tu crescer com os próprios pés e tu não criar uma mega estrutura no início sem ter uma expectativa de receita, ou esperando de que haverá uma expectativa de receita maior e tu tá endividado, pagando juros para banco ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, todas as iniciativas, tudo que a gente arrecadava com a Quinta da Estância e a gente arrecada hoje, a gente reinveste no próprio negócio. Durante anos e anos e anos a gente fez isso. E por isso que a Quinta da Estância foi subindo e crescendo tanto. E a gente crescia não por um olhar nosso, e sim pelo olhar do cliente. Então nós criamos, por exemplo... Eu também tinha essa bagagem de ter esse conhecimento com o que eu chamo de um repertório que permite te diferenciar, que te permite ser percebido como relevante, agregando valor para o seu cliente, né? Então, aí vem o tema de casa bem feito, né? Essa parte, acho que você... aí sim vem um boca a boca como esse que te garante o cliente. Fiquei muito legal essa história de vocês. E você tem mais de um tipo de produção ali dentro, né? Você tem agora as oliveiras também? Isso. A gente criou uma outra área, que é a Estância das Oliveiras, que é uma estrutura diferente da Quinta da Estância, porque ela trabalha com olivoturismo e venda de produto, que é o azeite de oliva, né? A gente começou há 18 anos atrás, o início desse grande sonho, né? Que era um sonho lá atrás. Meu pai foi um dos primeiros, o Lucídio, daí fundou a Estância das Oliveiras. Minha mãe, Sônia, fundou a Quinta da Estância. E meu pai, Lucídio, fundou a Estância das Oliveiras por uma indignação dele. Ele estava indignado em função de que ele viajava para fora do Brasil, tinha azeites maravilhosos, chegava no Brasil, às vezes a mesma marca, era só picaretagem. E ele chegou e, olha, ao invés de reclamar, eu vou fazer meu próprio azeite. E começou a visitar os locais que produziam azeite, verificar pontos de inflexão, o que esses caras fazem diferente, ou seja, fazendo visita de benchmarking, e, planificando isso. E depois começou a estudar se a gente tinha ou não possibilidade de plantio dessa cultura aqui na região. E começou a analisar o terroir, solo e tudo mais. E ele percebeu que a gente tinha potencialidade de plantio na região. Então ele foi atrás de quem estava pesquisando isso na época. Isso é bem importante, né? Porque quando a gente não conhece, a gente tem que se assessorar. Assim como, por exemplo, o Empreende Verde faz um trabalho todo na parte de assessoria, na área de sustentabilidade, ESG, um olhar diferente. E que é um olhar
que é diferente daquele pensamento de que sustentabilidade, ESG, é abraçar a árvore e fazer meditação na beira do rio. Não é isso. Isso é muito legal, mas não é isso. É que Sustentabilidade... se a gente não conseguir, por exemplo, progredir com negócios sustentáveis, a gente vai ficar dependendo de metas restritivas que claramente não estão funcionando. Então, quando a gente vê, né, o progresso de negócios sustentáveis, aí efetivamente você vê toda uma cadeia se desenrolando de benefícios, como você está descrevendo aqui, que daí envolve o indígena, daí envolve a própria família de vocês, daí envolve, né, a própria educação escolar. Então, você consegue ver um legado de um negócio sustentável, né? E é um negócio sustentável. Um negócio sustentável é um negócio que tem um tripé, e um dos pés é o econômico, entendeu? E se tu olhar no ESG, o econômico está dentro da governança. Então, o econômico faz parte do negócio sustentável. Não é feio ter lucro. Então, essa é a grande questão. Se tu tem um parâmetro... Para nós, sustentabilidade, isso é bem interessante para nós, sustentabilidade não é o que tu faz com o dinheiro que tu ganha, mas como tu ganha o teu dinheiro. Isso faz toda a diferença, tá? Não é tu pegar 10% do teu lucro e investir em ações reparatórias, socioambientais, ou de doações, ou qualquer coisa nesse sentido. É tu pensar estrategicamente. Todo o meu faturamento vem da onde? Será que eu estou utilizando matriz renovável? Será que eu estou utilizando uma estrutura diferente de produção? Será que eu estou pensando em cada um dos meus produtos e serviços em cima do tripé? Vamos dar o exemplo do criador conservacionista. Se eu tivesse só interesse no monetário, no econômico, eu colocaria um leão, um tigre e um elefante. Eu atrairia muito mais visitantes do que um cujubi e um papagaio charão. Muito mais visitantes. Só que eu não teria os dois pés, os outros dois pés, que é o social e o ambiental. Então, o que eu fiz? Eu pensei em uma estratégia que eu tivesse os três pés. Então, eu atraio visitante com arara, papagaio, tucano, atraio também. Porém, não é só isso. Eu tenho daí toda a parte ambiental de recuperação dos animais apreendidos que estão sendo viabilizados pela visitação. E eu tenho toda a parte social da educação das visitantes através da educação ambiental. Então, tu fecha uma cadeia do tripé. Então, por isso que é tão importante sempre tu pensar nisso. Olha, eu vou fazer ações com comunidades tradicionais. Legal, muito bom. Mas como é que eu vou também trazer o tripé da sustentabilidade dentro dessa iniciativa? Então, a gente criou um programa onde a gente valoriza a cultura indígena, onde os índios ganham doações, onde os vinhos ganham dinheiro vendendo o seu artesanato, trazem valorização da sua própria cultura, ou seja, valorizam o seu legado, e ainda assim a gente tem um retorno econômico de ampliação do número de visitantes em função do programa ser muito legal, e do programa ser atrativo, e do programa ser assertivo para aquele público. Então essa é a grande questão de tu trabalhar esse tripé, esse olhar mais amplo, né? Por exemplo, uma outra iniciativa que nós temos é a neutralização de carbono, que a gente compensa emissões de gases de efeito estufa desde 2007. Tu imagina, quando grandes nacionais nem faziam inventário de carbono, na quinta instância já fazia inventário escopo 1, 2 e 3, que são emissões diretas e indiretas, e neutralizava essas emissões através do plantio de árvores. Rafael, a questão ambiental é visível. Como é que tu faz aqui? A questão ambiental é visível, mas como é que é os outros dois pés? Como é que tu faz o educacional? O social, eu faço educação, eu crio um certificado de neutralização de carbono que eu entrego para os clientes e eu dissemino a prática. Ou seja, o cara vai olhar assim, pô, Quinta da Estância, uma fazenda de Viamão fez neutralização de carbono do meu evento. Será que eu não posso fazer do meu produto, do meu serviço? Eu achava só para multinacional e para governo. Não é. Então eu estou educando aquelas pessoas e disseminando a prática. Então, nós temos o ambiental, que é evidente, neutralizar carbono, mitigar a mudança climática, combater o aquecimento global. E eu tenho também o social, que é a educação, a pulverização, ao compartilhamento da prática. Onde é que está o econômico disso aí? Eu crio um diferencial competitivo para a minha empresa. Porque ao invés dele fazer no shopping tal, o evento dele, ou no salão tal, ou no centro de eventos tal, que não tem neutralização de carbono, ele faz aqui, porque ele tem ESG, ele tem tudo isso incluído dentro do pacote dele, eu crio um diferencial competitivo para o meu produto, utilizo isso na minha ferramenta de vendas e atraio automaticamente o visitante a partir daquilo. Então a grande questão é sempre pensar ESG. E tipo assim, não é uma onda, não é uma moda, é perenidade. Se tu quer ter perenidade no negócio, tu tem que trabalhar com isso. Porque se tu não trabalhar com a visão de ESG, tu não vai ter perenidade do teu negócio. A gente está 32 anos trabalhando com isso. Nós somos a primeira fazenda de turismo educacional do Brasil, hoje é a maior.
Então a gente tem todo esse trabalho de tantos anos, muitos abriram e muitos fecharam nesse período. A gente lamenta os que fecharam, porque a gente sempre quer que as pessoas prosperem. A grande questão é que eles fecharam porque não tinham foco, ou não tinham a estratégia correta. Então isso é fundamental. Ah, mas eu não sei fazer a estratégia correta. Então te assessora. Essa informação, quando eu voltei lá, quando eu estava comentando dos azeites de oliva, que meu pai se indignou e foi buscar quem estava assessorando, ele foi buscar a Embrapa, que na época estava pesquisando, escolhendo 15 unidades de pesquisa para azeite de oliva. Ele chegou para os caras e falou, cara, eu dou a área para vocês, da equipe de trabalho, dou tudo de graça. Pelo amor de Deus, me coloquem em uma dessas unidades de pesquisa aqui em Viamão, porque eu já fiz análise e tudo mais. Na época, a Embrapa deu um retorno negativo em função de que nós não estávamos dentro do mapa nacional dos olivais. Eles tinham feito uma pré-identificação de áreas propícias para a olivicultura. Mas meu pai não desistiu, ele chegou e ficou lá em cima dos caras, falando, olha aqui, eu tenho pesquisa, eu tenho isso, tenho não sei o que. Os caras, não é área propícia. Meu pai, não é. Até que colocaram a unidade de pesquisa aqui. 5 anos depois, qual foi a melhor unidade de pesquisa do Brasil? Estância das Oliveiras. Mudaram o mapa nacional dos olivais, a gente saiu do zero à esquerda para o altamente propício. E hoje a gente produz o azeite de oliva, que daí veio o resultado dessa semana, do E-World Ranking, que é o ranking mundial dos azeites de oliva, que a Estância das Oliveiras se tornou a marca de azeites de oliva mais premiada do Brasil e a marca de azeites de oliva mais premiadas no mundo inteiro. Foi a primeira vez que uma marca de azeite de oliva esteve em toda a história no top 10 do mundo, uma marca brasileira, esteve no top 10 do mundo de marca mais premiada. Maravilhoso. Exatamente desse olhar de qualidade, né? Desse olhar diferenciado. E daí vem essa estratégia com consistência, né? E daí, desde quando você está falando de estratégia, eu me lembro que uma das vezes que eu te encontrei, a gente estava na Câmara Americana, né? Que é um lugar que você, de alguma maneira, colaborou por bastante tempo. Como que você acha que a rede influencia quando a gente tem um negócio sustentável para perceber mercado, para conquistar clientes, né? Que nem quando você me conta um pouco da história de vocês, eu vejo que, por exemplo, o fato da tua mãe estar inserida dentro do colégio e ali conseguir falar com professores e aquilo ela atingiu uma rede de pessoas que já estava dentro da bagagem dela para daí contribuir da maneira como ela achou que ela poderia contribuir, né? Então, como que outras redes, Rafa, você acha que influenciaram para o crescimento do negócio de vocês, ou de alguma maneira, né? Que você contou ali do apoio da Embrapa. Que tipo de rede você buscou para fortalecer essa sua estratégia, ou o tipo de rede você encontrou de apoio para fortalecer, ou quanto isso foi importante para a história de vocês? Muito legal, Fábio. Eu acho que é fundamental e nós não existiríamos se nós não estivéssemos conectados. Não adianta tu imaginar que tu vai abrir o teu negócio e os clientes vão vir correndo para comprar de ti. Eles não virão. Eles não virão. Tu tem que, de fato, além de criar um produto muito legal, um serviço muito legal, além de ter um olhar de ESG, além de ter uma comunicação interessante, tu tem que te conectar com as pessoas. E tu te conecta com pessoas através do quê? Através de grupos. Há grupos que tenham aderência ao teu negócio, que tenham aderência aos teus valores e também que sejam estratégicos para ti a partir do perfil de público que tu queres trabalhar, ou que tu tens competência para trabalhar, na verdade. Porque às vezes a gente quer trabalhar com o público, a gente não tem competência. E daí a gente se apaixona pelo nosso querer e a gente quebra o nosso negócio. Então é melhor a gente pegar e identificar qual é o público que eu tenho competência para trabalhar e monetizar isso para depois a gente começar a trabalhar outros públicos e aprender também a trabalhar com outros públicos, né? Quando a gente começou a participar da Enchante, foi lá como um associado, né? Depois a gente a gente foi presidente do Comitê de Sustentabilidade da Enchante Rio Grande do Sul. Então olha só o que a gente evoluiu em termos de desenvolvimento dentro de uma entidade que é uma entidade internacional. Então, isso é fundamental, não só para atração de novos clientes, mas principalmente para você estar ligado o tempo todo em tendência. Isso é fundamental. Tu estar com quem está discutindo novas tendências, coisas novas, fora da caixa. Às vezes a gente está participando de um evento e as pessoas nos ligam e a gente fala assim, olha, eu estou fora, eu não estou trabalhando hoje, eu estou num evento. Olha, a coisa mais importante do nosso trabalho, que trabalha com gestão de planejamento, que somos empreendedores, é pensar no negócio e pensar no futuro. Quando a gente está num evento, numa visita técnica, num curso, numa capacitação, isso é
um momento fundamental do nosso trabalho. A gente está trabalhando nesse momento, não é um dia que a gente não está trabalhando, é o dia que a gente está trabalhando. E eu sempre digo, se a gente só pensar em apagar incêndios, daqui a pouquinho não vai ter mais o que queimar nas nossas empresas. Então é bom a gente pensar também em apagar incêndios, lógico, quando eles acontecem a gente tem que apagar incêndios, mas a gente tem que criar estruturas novas. Essas estruturas novas se criam a partir da participação em eventos externos, olhando o que está acontecendo, tendo insights. Tu imagina que eu sou uma fazenda de turismo rural. Eu estava na Câmara Americana do Comércio. E as pessoas podem pensar, pô, mas tinha algum case de turismo rural lá, Rafael, para te inspirar? Claro que não. Mas eu não me inspiro em cases de turismo rural. Eu me inspiro em qualquer coisa, em qualquer modelo de negócio, em qualquer iniciativa, desde que ela seja criativa e tenha aderência aos meus valores. E nas coisas diferentes do que a gente está acostumado, é que a gente mais se inspira. Porque daí ali vem os insights. Quando a gente fica sempre circulando com as mesmas pessoas, nos mesmos grupos, nos mesmos momentos, a gente cria uma miopia. O Theodore Levitt tem uma teoria da miopia em marketing, exatamente isso. Depois fazem um Google, miopia em marketing. É exatamente isso. Tu acha que teu negócio é um negocinho e quando tu vê, tu tá tendo uma miopia, tu tá com um olhar diferente. Quantas vezes a gente fala, quando chega um consultor, tipo a Fábio, na nossa empresa, e a gente fala assim, o consultor vê a empresa de forma melhor, ele vê a empresa melhor. Por quê? Porque ele não tem a miopia que a gente tem. Ele está olhando de forma diferenciada. O nosso cérebro é extremamente eficaz e inteligente. O nosso cérebro sempre automatiza as coisas que a gente faz da mesma forma. Vamos lá, quando a gente começou a escovar os dentes quando criança, a gente falava, eu estou escovando o meu lar, agora eu vou escovar não sei o quê. Não, tu escova todos os teus dentes, nem percebeu. Quando tu começa a dirigir um carro manual, por exemplo, lá atrás, tu pensava, vou trocar a marcha de novo. Hoje tu troca 500 vezes a marcha e nem vê que tu trocou a marcha. Por quê? Porque o cérebro automatizou aquilo. Isso é ótimo quando ele automatiza atividades corriqueiras e triviais. O problema é quando a gente chega na empresa todo dia da mesma forma e sai do mesmo lugar e daí a gente cria um ambiente em que a nossa conexão de insights ela fica muito limitada. Ou seja, a gente automatiza a criatividade que nós teríamos para criar soluções para o nosso próprio negócio e criamos e ampliamos essa miopia. Todo mundo tem miopia. Todo mundo. Eu tenho miopia de marketing, tá? Porque não existe gente que não tenha. A questão é, eu quero combater ela. Então, como é que eu combato ela? Participando de grupos, fazendo cursos, inquieto. Nós temos que ser inquietos, buscar alternativas. Não importa se a empresa é líder, tu tem que ir atrás. Não importa se ela está muito bem em termos de faturamento, ou se ela está muito mal. Não interessa qual é a posição da tua empresa, se ela é média, pequena, grande ou micro. A questão é, tu está interessado em criar soluções, em manter o teu cérebro ativo, em criar novas estratégias, tu tem que te conectar com pessoas, tem que te conectar em ambientes diferentes do que tu está acostumado. O máximo que eu tenho uma máxima que eu uso sempre quando eu falo de grupos, que é o mais inteligente o grupo é sempre mais inteligente que o mais inteligente do grupo, né? Porque quando tu está coletivamente, aquilo vai somar com o raciocínio de alguém, vai te trazer uma perspectiva nova, né? Rafa, deixa eu te convidar, eu costumo fazer um quadro que é seu econegócio em um minuto. Vamos tentar? Vamos lá. Eu te faço a pergunta e a gente tenta bater tipo um ping-pong, tá bom? Quando começou esse econegócio? 1992. Qual é o nome do seu econegócio? Quinta da Estância e Estância das Oliveiras. Qual o seu econegócio em uma frase? Olha, turismo rural, ecológico, pedagógico, educacional e produção de azeite de oliva. Alô, que lindo. Qual o problema que seu econegócio resolve? A distância entre as pessoas e a natureza e a conexão entre o que se aprende na teoria e se pratica no dia a dia. O que diferencia a sua solução dos seus concorrentes no mercado? Um olhar de longo prazo e um atendimento sempre pensando na relação custo-benefício do meu cliente. Qual o seu cliente-alvo? Dependendo do público, né? Nós temos escolas, que é a parte educacional, empresas na parte corporativa e público que consome saúde na parte da venda do azeite de oliva. E aqui eu quero fazer um adendo que são 30 anos de negócios, então ele consegue diversificar vários públicos, porque já está atendendo, já teve contatos, já tem os idosos, já tem o público do indígena, já tem
né? Que é o desenvolvimento ao longo do tempo. No começo é legal focar em um e desenvolver. Exato. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Como surgiu a ideia da Quinta da Estância? Surgiu a partir da minha mãe, exatamente desse insight dela ter percebido a distância entre os alunos e o ambiente natural e a oportunidade que ela tinha de trazer experiências relevantes para essas crianças. Qual a missão, visão do seu econegócio? Transformar experiências em conhecimento aplicado à prática. Qual o tamanho do seu mercado? Hoje a gente atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Uruguai, Argentina, Chile, em diversos mercados diferentes, com públicos distintos em cada um desses mercados. Qual a pior história que tem nesse negócio até hoje? Pior história, eu acho que na realidade assim, é uma questão de resiliência, né? Nós temos sempre um pequeno negócio, ele nasce com muito suor e muita dedicação. Então eu posso contar uma história minha de comunicação, por exemplo, que eu fiz, de um erro crasso que eu realizei. E é engraçado, há anos atrás, a gente tem uma peça que é o folder anual para escolas. Tá? A gente produz essa peça anualmente e vai para todos os professores do Brasil, praticamente, né? Uma peça específica de comunicação. E eram 90 mil folders e eu fiz um folder que tinha uma figueira na frente, com várias informações. E ali naquela figueira, e eu coloquei tipo, a pessoa estava caminhando, eu coloquei uma equação de física que representava aquela pessoa caminhando, tinha um animal, eu coloquei o nome científico do animal, e tinha a figueira, que é o símbolo da Quinta da Estância, eu coloquei o nome científico da figueira. E minha mãe, na época, olhou a capa e falou assim, Rafael, tu tem certeza que o nome científico da figueira é esse? Eu, claro, mãe, eu olhei, eu pesquisei e tudo mais. Mandei 90 mil folders. Quando chegou da gráfica, eu peguei aquela capa e falei assim, cara, não dei a devida atenção para o que minha mãe falou, né? E daí coloquei no Google aquele nome, e apareceu figueira. E quando eu coloquei em imagens, apareceu o figo, a fruta do figuinho, aquele em conserva, que não tem nada a ver com a árvore figueira. Um é Ficus carica e o outro é Ficus organensis, é um nome totalmente diferente. Só que assim, quem é que sabe disso, né? O problema é que os meus clientes, grande parte, são biólogos, os caras sabem disso. E é o logotipo, e é o símbolo da Quinta da Estância. Então eu fiquei quebrando, eu busquei esse folder na gráfica, levei para minha casa. De noite eu vi que estava errado. E fiquei quebrando a cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que descobrir uma solução antes que a minha mãe descubra isso no outro dia. Daí eu comecei a quebrar a cabeça o que eu ia fazer. Eu pensei, vou botar um adesivo na frente com um nome diferente. Eu falei, o que eu faria se tivesse um adesivo num folder? Eu ia colocar na luz para ver qual foi o erro que o cara fez, né? Para tentar identificar qual foi a rateada do cara. Vou trocar as capas de todos os folders. Olha o custo disso ambiental, social e tudo mais. Daí o que eu fiz? Eu liguei para o cara da comunicação da agência que trabalha comigo e falei, cara, eu preciso que tu crie uma campanha para mim lançar amanhã, que a campanha vai ser Encontre o Erro do Folder. E a gente lançou essa campanha, Encontre o Erro do Folder, para todos os clientes da Quinta da Estância. As 3 primeiras pessoas que identificassem o erro do folder, elas indicariam crianças carentes para visitar gratuitamente a Quinta da Estância, crianças do seu entorno, de escolas públicas carentes, e ela viria com as crianças junto, porque ela seria ali a patrona daquelas crianças. Né? Foi uma revolução. Centenas de professores mandando o seu cadastro para nós, que era uma dificuldade de conseguir cadastro, lead das pessoas. Os caras mandando cadastro, pelo amor de Deus, me manda esse folder que eu quero ganhar essa competição. Os caras ligando para mim, Rafael, tu tem um programa de imersão em línguas que eu vi aqui, eu estava procurando o erro do folder, e eu vi aqui que tem um programa de imersão em línguas novo. Pois é, mas esse programa já tem 10 anos. E o cara nunca tinha lido o folder. Só que agora ele estava lendo o folder porque ele estava procurando o erro do folder. Então isso foi muito legal, a gente aumentou o número de pessoas em rede social também, porque a pessoa tinha que postar no Facebook, na época não tinha Instagram, tinha que postar no Facebook isso, e daí eu fiz um limão, uma limonada, e foi um erro crasso, que tinha um impacto gigante, eu criei um produto novo, no final minha mãe disse assim, Rafael, tu tem que sempre fazer um erro do folder para criar... Né? Vai ter que virar clássico esse, maravilhosa essa história. Então, tá, então agora nos conta qual é a tua melhor história, se essa é a pior. Quem vai saber a melhor? Que a melhor história é tu trabalhar aliando o teu negócio aos valores familiares. Porque quando a gente tem um negócio familiar, a gente sabe que tem todos os desafios do negócio familiar. Que é a questão da convivência com a família, a questão das vaidades e tudo mais. Aí a gente tem o trabalho de governança que nos blinda um pouquinho com relação a isso.
Então, essa parte eu não me preocupo tanto, porque a gente tem todo esse trabalho de governança familiar, acordos de sócio, acordos de família e tudo mais, que é estruturado, que a gente pode fazer um outro podcast só sobre isso, porque é bem legal essa questão de governança. Acho que seria E é muito. bem interessante, inclusive, porque a questão familiar bate muito na galera da sustentabilidade. Muito, e detalhe, é um fator de sobrevivência. Às vezes o cara tem um baita produto e ele não sobrevive por uma questão de relação familiar interna da própria empresa. Exatamente. Então, a gente não se preocupa com isso. Então, eu me preocupo muito mais, e eu acho que isso é transformador numa empresa familiar, é que com a empresa familiar, tu pode ter produtos e serviços que compartilhem os valores da tua família. E os valores da tua família só são compartilhados com pessoas muito próximas de ti. É a tua esposa, é teus filhos, pessoas que convivem diariamente contigo. Tu pode transformar todos esses valores em produtos e serviços. Pense nisso. Quais são os valores da tua família? Será que eu estou compartilhando os valores da minha família através de produtos e serviços e amplificando isso para que mais pessoas tenham contato com esses valores que eu acredito que são nobres? Então, eu acho que isso é a coisa mais legal do nosso negócio. Da gente conseguir essa questão de valores familiares versus a aplicação desses valores dentro do negócio. Maravilhoso, Rafa. Estamos aqui na finalização do nosso horário. Você quer deixar algum recado para alguém que está abrindo seu próprio negócio sustentável, Rafa? Acredite no seu negócio, aprofunda as suas informações, busque se assessorar com pessoas que conheçam o mercado e não desistam na primeira queda, porque haverá quedas, haverão quedas, serão muitas, haverão, inevitavelmente haverão, ainda mais num ambiente como nós vivemos no Brasil, um ambiente que tradicionalmente é hostil para o empreendedorismo. Então, se dediquem, sejam apaixonados pelo que vocês fazem, porque isso é um diferencial. Tu trabalhar com amor, tu trabalhar com dedicação, mas além de todo suar, tu chegar no final do dia e tu falar, cara, eu tô fazendo um negócio que eu adoro. E tu acordar no outro dia com muita vontade de fazer diferente. A sustentabilidade, o ESG, ele não é uma linha de chegada, não existe linha de chegada. Ele é um caminho, ele é uma trilha, ele é uma caminhada. E sempre vão ter coisas novas para te fazer. É por isso que eu acordo todo dia entusiasmado, porque tem técnicas novas, coisas novas que eu não sei, que eu não aprendi, que eu tenho que aprender e que eu posso aplicar no meu negócio todo dia. Então, além de aprender, também se mantenham motivados para aplicar o conhecimento que vocês recebem. Porque isso é fundamental. Não adianta a gente aprender e não aplicar. Então, não adianta eu ser um ermitão numa caverna. Isso não é compartilhar conhecimento. Isso não agrega valor para a sociedade. E sustentabilidade é isso, é agregar valor também para a sociedade através de produtos e serviços que transformam os problemas das pessoas, mas transformam a vida do planeta. Maravilhoso! Muito obrigada. Eu vou ler o recadinho final aqui, porque essa live vai ser convertida em áudio, ficará disponível para vocês acessarem via Spotify. Busquem por podcast Empreende Verde no Spotify. E se você tem um negócio sustentável e ainda não consegue vender o tanto que gostaria, te convido a entender o que você precisa fazer para despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. Basta clicar no link da bio no perfil do Instagram Empreende Verde e assistir o aulão bem completo e gratuito, onde eu ensino um passo a passo para você poder aprender o que donos de negócios sustentáveis prósperos estão fazendo para despertar o desejo de compra pelos ecoprodutos que já tem para oferecer. E, como sempre, eu já vou avisando, se for assistir esse aulão e estiver muito sem grana e precisando executar sozinho, não tem problema, já grava a tela do seu celular e pode assistir quantas vezes quiser. A minha missão aqui é conectar os ovelhas verdes da família e seus ecoprojetos em uma comunidade forte e engajada, para irmos todos juntos por uma sociedade mais justa e duradoura, porque tem econegócios prósperos. Um lugar onde eu chamo de mundo de Aloha. Muito obrigada, Rafa, pela participação, parabéns pelo prêmio, parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelos serviços todos que vocês prestam para a sociedade. Quero te ter mais vezes por aqui, contar mais detalhes e muito obrigada por compartilhar a história de vocês com a gente. Eu é que agradeço, Fábio. Obrigado, parabéns pela tua trajetória, pelo teu trabalho também no Empreende Verde, um trabalho sensacional, que realmente assessora empreendedores que têm um olhar sustentável, mas às vezes não conseguem imaginar como é que eles podem monetizar e perenizar os seus negócios. Eu acho que esse é um trabalho, realmente um grande legado que tu tens também aí para toda a comunidade, não só gaúcha, mas brasileira e mundial. Parabéns e é um prazer estar participando aqui com vocês.
Muito obrigada, Rafinha. Até mais. Falamos em Um forte breve. Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.